Então, vamos lá, doutores. Então, boa noite novamente, né? Haja vista que esse professor agora está gravando a nossa aula. Lembrando que eu vou postar este vídeo, né, da nossa aula lá no Google Classroom, que é a nossa sala de aula virtual, que daqui a pouco eu mostro. Doutores, quais são os meios de comunicações disponíveis entre o professor que vos fala e os senhores acadêmicos? Nós possuímos hoje o Google Classroom, que é a nossa sala de aula virtual, que eu estarei mostrando daqui a pouco, claro, né, porque já tem alguns arquivos disponíveis. Existe o nosso e-mail institucional, tá certo? Que os senhores também já possuem. Quem não possuir, daqui a pouco eu posto lá no grupo. Nós temos o nosso grupo de estudos aqui por meio, né, do aplicativo WhatsApp. Horário de atendimento lá no nosso grupo. Doutores, horário comercial, né, o horário normal, padrão, das 8 às 22 horas ou até às 23 horas. Se o acadêmico manda, é uma coisa urgente, eu respondo fora do horário. Final de semana, se for preciso e urgente, o professor também responde. Mas peço aos senhores que tenhamos, né, uma observação especial com relação ao nosso grupo, que é o WhatsApp, com questões voltadas para a nossa disciplina. Tá certo, doutores? Sabe por quê? Porque senão fica pesado para todo mundo. Professor, eu tenho uma dúvida, manda lá no grupo, porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida do colega, né? Agora, ficar postando vídeos, outras questões que não são relacionadas à nossa disciplina, eu peço encarecidamente que não o façam. E eu sei que a turma é muito boa e eu tenho certeza que isso não ocorrerá. Até mesmo para que os nossos trabalhos possam transcorrer dentro da normalidade. Pessoal, nós estamos vivendo um momento atípico, né? E o nosso estado de Goiás, o nosso governador já explanou que haverá o retorno de forma presencial quando houver a vacina, quando houver disponibilidade nos leitos. Então, provavelmente, esse ano, nós vamos permanecer de forma virtual. Lembrando que estamos em momento de adaptação, provavelmente, né? Tomara que não, mas nós precisamos pensar de uma forma razoável. Lembrando que eu sempre falo para as nossas turmas, desde o primeiro dia, inclusive acabei de citar em uma reunião que eu estava participando ainda há pouco. Nós precisamos ter calma, flexibilidade e adaptação. São as 3 palavras de ordem que eu utilizo. Calma, flexibilidade e adaptação. Porque estamos vivendo um momento atípico. Eu sei que a nossa vontade é estar em sala de aula de forma presencial. Porém, a situação mundial não permite. Doutores, obviamente, em decorrência da pandemia, né? Então, olha só, já falei dos recados, falei do Google Classroom, falei do grupo do WhatsApp, falei aqui, né, do nosso ambiente onde ocorrerão as nossas aulas, né? E eu vou sempre tentar gravar e postar lá no Google Classroom, tá bom, doutores? Tranquilos? E, turma, sempre antes da aula, eu mando, eu deixo disponível o material lá na sala de aula virtual. Antes, eu mandava no grupo do WhatsApp. Mas por quê? Nós estávamos utilizando o Zoom, o aplicativo Zoom, e existia essa liberdade. Por quê? Era uma fase de adaptação. Hoje, não. Hoje, o Google Classroom, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, é um ambiente institucional, tá certo? Que, inclusive, eu tenho acesso por meio do meu ambiente institucional, do meu e-mail institucional. Tá certo, doutores? Tranquilos com relação aos recados? Tranquilos? Com exceção do colega Vandélio, acho que os demais colegas ainda não me conhecem, né? Foi uma falta de educação, né, doutor? Já cheguei falando de recado, nem me apresentei, mas para quem não me conhece ainda, o meu nome é Fabrício Vantoio Lima, sou professor efetivo da nossa querida Faculdade de Anicuns, mantida pela Fundação Educacional de Anicuns. Bom, vou falar só um pouquinho, de forma rápida, do meu currículo, tá, doutores? Com relação à minha formação, obviamente sou graduado em Direito, sou especialista em Direito Penal, Direito Processual, Direito Público e Docência Universitária, sou mestre em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente, Ciências Ambientais, sou doutor em Ciências da Religião e pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra. Então, com relação ao nosso arcabouço, a nossa caminhada, perdão, arcabouço não, com relação à nossa caminhada, né, aí no mundo
digamos, no mundo da docência, da pesquisa. É isso que eu tenho a dizer para os senhores. Gosto muito de escrever, tem alguns livros publicados, por exemplo, só um instante, vou pegar aqui do lado, tenho a Bíblia e o Direito, está aqui, Princípios Ambientais. Nós idealizamos princípios para o direito ambiental a partir dos textos bíblicos. Já trabalhamos também crimes contra o meio ambiente, tá? Aplicabilidade da legislação ambiental no âmbito municipal. E tem o meu manual, que, se Deus quiser, esse ano sairá a nova versão. Não lancei ano passado por causa da pandemia, que é o nosso manual de direito ambiental. Turma, precisa de comprar a doutrina do professor? Nunca, né? De jeito nenhum. Tá, doutores? Por que não precisa? Porque o professor, ele vai disponibilizar o material didático antes da aula. Inclusive, né, apostilas são fragmentos do nosso conteúdo, do nosso material, tá bom? Pessoal, dando continuidade aí à nossa apresentação de forma breve, viu, doutores? Como eu já disse, né, eu sou especialista, mestre, doutor e pós-doutor no segmento nosso, que é o direito. Além de pesquisar o direito ambiental, eu também sou advogado, né? Atuo aí na área empresarial, na área civil, na área ambiental, tá certo? Tenho escritório de advocacia em Anápolis e tenho base também em Itaberaí e Goiânia. Exerço advocacia para grupos empresariais, em especial, né, no estado de Goiás, estado do Mato Grosso, estado de São Paulo, de forma efetiva. E, além de professor, né, servidor público da Autarquia Pública Municipal, que é a Fundação Educacional de Anicuns, também sou advogado. E sou servidor público estadual, professor, né, efetivo do curso de Direito da Universidade Estadual de Goiás. Em síntese, é isso. Tá bom, doutores? Então, tenho vários livros publicados, mostrei alguns do nosso segmento, que é do Direito Ambiental. Gosto muito de escrever e produzir artigos, né? Estou sempre produzindo artigos científicos. Amo a nossa faculdade, né, que é a nossa querida Faculdade de Anicuns. Prestei concurso aí no ano de 2011, com o objetivo, na época, tão somente de adquirir título, né, para o meu currículo, na época. Só que aliás, felizmente, né, eu ministrei uma aula. Depois que eu ministrei uma aula na Faculdade de Anicuns, eu nunca mais consegui sair de lá. Hoje tenho amigos, irmãos, né, amo a instituição, bem como os alunos, é muito bom trabalhar com os senhores, e por isso estamos aí na Faculdade de Anicuns desde 2011, com muito prazer e satisfação. Doutores e doutoras, com relação à nossa apresentação, né, eu acho que não há nenhuma dúvida. Tem alguma dúvida? Obviamente o professor precisa perguntar, né, doutores? Se houver alguma dúvida, pode perguntar, fica à vontade. Quem quiser escrever sobre direito ambiental, produzir artigo científico, fala comigo, tá? Estou à disposição. Gosto muito de produzir em conjunto com os meus alunos. Bom, então vamos lá. Turma, já falamos aí dos nossos recados iniciais. O professor já se apresentou. Se estivéssemos de forma presencial, eu queria a apresentação de todos, saber o que vocês estão buscando, né? Se é concurso, né? Ou se estão pensando em exercer advocacia, ou simplesmente buscando mais conhecimento. Mas como estamos de forma presencial, às vezes tem um colega ou outro que não quer ligar a câmera, e é um direito dos senhores, eu respeito muito, tá, pessoal? Então, eu vou suprimir essa etapa. Turma, vou tentar, tá? Já estou adiantando, vou tentar dividir a tela para mostrar o ambiente, o nosso Google Classroom agora para os senhores. Obviamente que a maioria já acessou. Quem não acessou, precisa acessar, tá bom, doutores? Vamos lá, só um instante que eu vou dividir a tela. Está demorando um pouco, é porque a internet está um pouco lenta. Estão conseguindo visualizar, doutores? Por favor, me deem aí o feedback. Pode ligar o microfone. Está conseguindo ver aí, doutores, o nosso ambiente virtual? Agora sim. Sim, professor. Eu estou vendo. Valeu, gente.
Tá aí, nono período A, né? Nono período, Direito Ambiental, Faculdade de Anicuns. Olha aqui o nosso link para a nossa aula. Esse é o código da nossa turma. O professor já postou aí no ambiente, olha só. Mandei, né, as boas-vindas, claro, né? A colega Janaína respondeu. Recebi, inclusive, lá no meu e-mail, tá, doutora? Está disponível no nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é o Google Classroom. O plano de ensino, tá, doutores? Olha aqui, o arquivo do plano de ensino, né, o arquivo. O link com o currículo Lattes do professor, claro, vocês precisam conhecer quem está ministrando aula para os senhores, basta clicar e ter acesso. Slides da aula de hoje, né, que é o conteúdo, e o material didático, né, que o pessoal chama de apostila. Mas lembrando que são fragmentos do nosso livro, né, que é o material didático de apoio. E o PowerPoint do nosso plano de ensino também. Todo esse conteúdo já está disponível aí no nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é o Google Classroom. Turma, então vamos voltar. Vocês perceberam que, aliás, no meu caso, graças a Deus, eu tenho uma atividade profissional muito intensa. Mas se tem uma coisa que este professor possui, é uma preocupação exacerbada com a sala de aula. Primeiro, eu sou professor, depois eu sou advogado. Então, o que acontece? Vocês vão perceber que sempre, doutores, olha só, sempre antes da nossa aula, eu, professor Fabrício Lantoio Lima, posto material para os senhores, tá? Sempre antes da aula, eu deixo o material disponível para os senhores no Classroom. Qualquer dúvida, não conseguiu acessar, me manda o WhatsApp, me liga, me manda no privado, me manda lá no grupo, manda para a representante, salvo engano, a nossa representante é a colega Stephanie, né? Ela chegou a acessar, não sei se está presente agora, porque a sala está lotada com 30 alunos, então não estou conseguindo visualizar. Estou aqui. Ô, doutora, muito bom. Então, vamos lá. Qualquer problema, fala com a representante que ela se reporta ao professor, mas vocês têm total liberdade, tá? Podem falar diretamente com o professor. Turma, eu vou dividir agora a tela com os senhores e vou apresentar o nosso plano de ensino. Então, olha só, já falei várias vezes, o plano de ensino é literalmente, eu vou mostrar no plano de ensino da nossa disciplina a nossa caminhada. Inclusive, ocorreram mudanças com relação às avaliações. Por isso, obviamente, eu vou mostrar para os senhores e após a apresentação do plano de ensino, o professor dá início ao conteúdo. Então, deixa eu tentar aqui dividir a tela, e já falei várias vezes, se eu não conseguir, eu vou parar de gravar, porque a aula é prioridade, claro, né, doutores? Então, vamos lá. Olha só, doutores, do nosso plano de ensino. Vou dividir a tela para todo mundo visualizar em conjunto com o professor. Quem não conseguir ver, pode chamar minha atenção aí, que eu paro, eu volto. Está todo mundo conseguindo visualizar, pessoal? Eu vou deixar nesse formato, tá? Vou até fechar. Beleza. Eu vou deixar nesse formato porque se algum colega mandar alguma questão aqui no chat, no bate-papo, eu visualizo, tá? Tranquilos? Então, olha só. Vamos lá. Tá todo mundo vendo bem, né? Pessoal, acompanhem comigo. Plano de ensino da nossa disciplina de Direito Ambiental, tá certo? Primeira coisa, em sala de aula, primeiro dia de aula. Eu, enquanto professor, preciso me apresentar, preciso apresentar os pontos cruciais da disciplina e apresentar o plano de ensino, tá, doutores? Então, olha só, primeiro ponto, a nossa justificativa, né? Por que estudarmos aí o nosso direito ambiental? Olha, doutores, não há dúvida, acompanhe pelo slide, que a preocupação do meio ambiente ele vai envolver os segmentos, diversos segmentos da nossa sociedade, né? E qual é o objetivo principal do nosso direito ambiental? Qual é o objetivo principal da nossa disciplina? É regular a relação do homem com o meio ambiente. Então, atenção, o estudo do direito ambiental é uma importante ferramenta para o profissional do direito. Ademais, doutores, não há dúvida que os recursos naturais precisam ser preservados de forma responsável. Por quê? Sem, obviamente, né, doutores, um meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou sem esses recursos naturais, a nossa espécie ela está fadada ao infortúnio da destruição, é claro, obviamente, né?
Por isso a importância de tratarmos a temática ambiental. Por isso é uma temática tão discutida em todo o mundo, né, pessoal? Olha só, meninos, ultrapassando essa fase justificativa, serei breve, né? Haja vista que o plano de ensino nosso está lançado aí de forma bem objetiva. Deixa eu melhorar aqui para que possamos visualizar. Opa, só um instante. Só um instante. Está muito lento, viu, doutores? Peço desculpas. Normalmente, a internet nossa aqui é muito boa, mas hoje ocorreu um problema técnico. Doutores, objetivo geral, né? Preparar os senhores para lidar com as questões voltadas para o direito ambiental. Nós precisamos aí problematizar as ideias gerais sobre o direito ambiental e mostrar para vocês a importância da nossa disciplina, bem como aprofundarmos o estudo acerca da mesma. Por quê? Porque o direito ambiental é cobrado em concursos públicos, bem como no exame da Ordem dos Advogados do Brasil e na nossa vida profissional. Claro, né, pessoal? Então, para quem quer se tornar magistrado, promotor, delegado, professor, delegado cobra-se direito ambiental? Sim, lá no caderno de direito penal, na parte que trata da legislação penal especial, pois nós vamos abordar a lei dos crimes ambientais, que é a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. É uma legislação penal especial que é cobrada lá no caderno de penal, que inclusive é muito cobrada nos concursos para as carreiras policiais, tá certo? Magistratura são 5 questões, Ministério Público até mais de 5, e no exame da ordem, infelizmente, só 2, né? Mas a nossa disciplina é muito tranquila, portanto, lançar um olhar para o direito ambiental é primordial, né? Haja vista que no concurso e no exame da ordem, uma única questão pode representar a reprovação, que não será o nosso caso, né, doutores? Em nome de Jesus está repreendido. Olha aí, pessoal, objetivos específicos. Turma, é perfil desse professor falar muito rápido, tá? Então, se estiver muito acelerado, pode chamar minha atenção que eu vou mais devagar. Olha aí os objetivos específicos. Estou mostrando para os senhores porque estamos falando do plano de ensino. Doutores, eu ministro aula com slide, sem slide, da forma que vocês preferirem, tá bom? Posso projetar aqui, posso somente falar. A turma, hoje, é um momento de debate, tá? É um momento tranquilo, que é o primeiro encontro. Então, estou projetando os slides, mas no meu caso, tanto faz, tá, doutores? Então, olha só, objetivos específicos. Nós vamos discutir, né, promover, discussões sobre as nossas ações, as ações do ser humano, né, na sociedade e repensar os reflexos no meio ambiente. Entender os principais textos da nossa legislação ambiental, desenvolver, né, obviamente, em conjunto, uma consciência crítica ambiental. Na próxima aula eu falo de consciência planetária ambiental, proporcionar aos participantes da nossa disciplina uma visão geral e crítica, obviamente, né, e real, né, dos aspectos teóricos e práticos do direito ambiental. Turma, olha agora o nosso conteúdo programático. Eu vou trabalhar com os senhores praticamente todo o conteúdo que é cobrado lá no edital da magistratura e do Ministério Público, praticamente, bem como em procuradorias. Inclusive, a nossa prova, os nossos trabalhos no decorrer das nossas aulas serão voltados, né, obviamente, para concurso público. Então, olha aí, primeiro tópico, vou falar da trajetória histórica, ecologia e meio ambiente, falo hoje ainda, tá? Bem jurídico ambiental, conceito, objeto, instrumentos legais de proteção ambiental. Fala dos princípios gerais do direito ambiental, da tutela constitucional do meio ambiente. Nessa aula, doutores, eu falo, obviamente, do direito constitucional ambiental. Eu vou abordar as competências para legislar acerca da questão ambiental. Eu vou tratar com os senhores do artigo 23, 24, 25, 30, 22, 21 da Constituição Federal, que esses artigos, obviamente, os senhores já estudaram lá no direito constitucional, eles tratam das competências. No nosso caso, eu vou falar dessa tutela constitucional ambiental com foco nas competências para legiferar, para legislar em matéria ambiental, porque esse tema é muito cobrado em concurso. Depois,
eu falo, doutores e doutoras, da responsabilidade por danos ambientais, das responsabilidades nos danos contra o meio ambiente. Vou tratar da responsabilidade administrativa, né? Direito administrativo concatenado com direito ambiental, da responsabilidade civil, olha aí o direito civil interligado com o direito ambiental e responsabilidade penal. Nesse momento, quando eu falo de responsabilidades, eu vou abordar em especial a lei dos crimes ambientais e vou trabalhar com os senhores essa lei na totalidade, tá bom? Olha só, turma, falo ainda de política nacional do meio ambiente, vou tratar de avaliação de impacto ambiental, né, sendo o seu grande gênero, e suas espécies, o famoso EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ao meio ambiente. Falo da Política Nacional de Recursos Hídricos, do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, gestão de florestas públicas, bem como do Código Florestal, que o professor insiste em lançar novo. Eu preciso parar com deixar esse velho hábito, né, doutores? Não é novo. A Lei 12.651 de 2012, olha aí, 25 de maio de 2012, já não é uma legislação nova. Procedimentos didáticos, aulas expositivas dialogadas por meio do ambiente virtual de aprendizagem, seminários, se, olha a condição, se der tempo, eu gosto de seminário virtual, eu sempre convido, no período passado eu convidei o procurador Divo Augusto Cavadas, grande amigo, colega de cátedra, né, professor da Universidade Estadual de Goiás, ele falou da função socioambiental do imóvel rural, né? Nós promovemos um evento virtual para as turmas de direito agrário, tá certo? Eu vou tentar, obviamente, promover para os senhores. Vamos realizar exercícios, estudos dirigidos, investigações científicas e trabalhar muito com casos práticos, com a problematização, tá bom? Pessoal, qualquer coisa chama minha atenção, hein? Vocês viram que eu já liguei o módulo, né? Já estamos aí com tudo. Olha só. Só um instante, estou tendo uma falha na apresentação aqui. Principalmente nesse ponto não pode haver falhas, que é na avaliação. Só um instante. Avaliação. Então, olha só, doutores. Olha a MB1. Acompanhe aí, qualquer dúvida me chama. Serão 100 pontos, né, por meio de um fórum, questões objetivas e discursivas, e a prova também valendo 100 pontos. Então, vamos lá. Nós vamos promover dentro do ambiente um fórum de discussão ou um debate em sala de aula, mais questões objetivas e discursivas valendo 100 pontos, mais a prova valendo 100, que vai totalizar 300. Eu vou dividir por 3 e tem uma nota final da MB1, tá bom? Esse sistema de avaliação, viu, turma, não é o professor quem decide, é um sistema institucional. Pontos, questões objetivas e discursivas valendo 100 pontos e a prova valendo 100 pontos. Total, 300 pontos, vou dividir por 3 e ter a nota final. E se ocorrer, que não será o nosso caso, né, a MB3 está repreendido aí em nome de Jesus, mas se ocorrer, a MB3 que será a avaliação única e individual, valendo 100 pontos. Alguma dúvida com relação à avaliação? Professor, então o senhor só passa trabalho? Só passa a prova? Não tem trabalho? Não, vamos lá, gente. Está todo mundo visualizando bem? Olha só, MB1. Agora é um momento de discussão, hein? Vocês têm que ter o plano de ensino em mente. Falei objetivo geral, específico, recursos didáticos, né? Vamos estar usando o ambiente virtual, postando conteúdo, seminário virtual. Olha o modelo de prova, doutora. Fórum valendo 100 pontos. Fórum nada mais é do que um seminário virtual. Questões valendo 100 pontos. Questões objetivas e discursivas no decorrer das aulas. Mais a prova no ambiente virtual, né, com 10 questões, valendo 100 pontos. O que vai totalizar, doutora, 300 pontos. Eu vou pegar esses 300 pontos, dividir por 3 e, obviamente, né, a sua nota será a nota final da MB1. A MB2 será o mesmo procedimento, tá bom? Somente a MB3, que é uma avaliação única e individual, que foi o que eu disse, né? Eu profetizei na vida dos senhores, está repreendido, ninguém vai ficar de MB3,
Se Deus quiser, todos os senhores serão aprovados, né, doutores? Claro, óbvio. Tranquila, doutora? Alguma dúvida? Sim ou não? Tranquilo. Não, tranquilo. Tá. Então vamos, olha só. Beleza. Pessoal, por fim, o nosso referencial teórico. Lembrando que nós temos a bibliografia básica e complementar, né? Tem o Paulo de Bessa Antunes, nós temos aí Paulo Afonso Leme Machado, professor Edson Milaré, professor Fabrício Vantoil Lima, né, que é o Manual de Direito Ambiental. Temos o Celso Antônio Pacheco Fiorilo, que é a bibliografia complementar. Nosso professor Vladimir Passos de Freitas, né? Bem como Luiz Regis Prado, José Afonso da Silva e o professor Luiz Paulo Cervincas. Turma, atenção. Esses livros estão disponíveis, né, alguns exemplares, em especial da bibliografia básica, lá na biblioteca, de forma presencial, inclusive o meu manual, né, que eu mostrei para vocês lá no início da aula, eu doei alguns exemplares para a instituição, e nós temos também no ambiente virtual, que é a nossa biblioteca virtual, tá bom? Precisa comprar a doutrina? Somente se você desejar. Ou seja, o nosso conteúdo e o nosso material didático é o material que está disponível no ambiente virtual de aprendizagem, tá certo? Elabora um conteúdo objetivo, voltado para concurso, atualizado e que, sem sombra de dúvidas, será suficiente para os senhores. Haja vista que nós vamos trabalhar com fragmentos da nossa doutrina, tá bom? Então, falo de novo, ninguém é obrigado a comprar a doutrina do professor. Utilizem a biblioteca virtual e, obviamente, as redes, né, a internet, bem como o ambiente virtual de aprendizagem, tá certo? Tranquilos? Tranquilo, professor. Alguma dúvida, doutores? Não. Alguma dúvida por hora? Não. Isso é muito importante. Estou perguntando várias vezes, porque nós estamos tratando do plano de ensino. É o nosso primeiro momento, é o nosso primeiro contato, é o primeiro dia de aula. Vou perguntar pela última vez. Alguma dúvida com relação ao plano de ensino? Não, Não, né? não. Tudo certo, professor. Então, beleza. Professor, Fala. não tem plano de ensino. Com relação a uma vez estando aí na tudo à distância, se por acaso a gente, durante a aula, tiver um problema com queda de energia ou internet, porque cada um tem sua casa, a gente pede, por exemplo, vai perder o contato, né? Não é porque a gente quer, não vai ser penalizado, não, né? Porque não vai ter nem como comunicar o colega que está sem energia. Aí pode comunicar no outro dia, como é que faz? Vamos lá, Marcelo. Existem vários perfis de pessoas, né? O meu perfil é o seguinte: se eu não posso ajudar, eu não atrapalho. Tá? Vou falar de novo. Se eu não posso ajudar, eu não atrapalho. Eu acho que quem não atrapalha já ajuda demais. E vocês vão entender aí, no decorrer das nossas aulas, que o meu perfil, enquanto pessoa, enquanto professor, enquanto profissional, é justamente tentar auxiliar todo mundo. Às vezes eu posso até sofrer consequências por isso, mas eu sou assim. Então, tem uma coisa em mente, meu querido. Eu estou aplicando as palavras de ordem, que são calma, flexibilidade e adaptação. Hoje, por exemplo, eu estou utilizando a internet do meu celular. A nossa internet aqui do escritório é excelente, mas e aí? Estamos vivendo num mundo virtual. Eu tive problema com a internet. Graças a Deus eu estou conseguindo rodar a nossa aula, gravar a nossa aula a partir da internet do meu celular. Vocês já imaginaram? Primeiro dia de aula, todo mundo pronto, esperando o professor, eu mando lá no WhatsApp. Não estou conseguindo iniciar a aula. Pode acontecer? Pode acontecer, doutor. Isso é fato. No período passado, né, eu estava voltando de uma diligência em São Paulo, tive problemas na estrada, e o que aconteceu? Eu não cheguei, né, dentro do prazo para ministrar a aula
da minha casa, do meu escritório da minha casa, ou aqui do meu escritório. O que eu tive que fazer, doutor? Só te respondendo. Eu parei o meu veículo em uma cidade, em um determinado local na cidade, né? Liguei a minha internet, o meu computador e dei aula de dentro do veículo. Tudo bem. A aula transcorreu de forma normal? Tranquila. Inclusive, foi um seminário. A aula transcorreu de forma normal, sem prejuízo. E o que acontece? Tudo bem. Ah, mas o professor está dando aula de dentro de um carro. Qual o problema? Ah, eu estou assistindo aula do meu local de trabalho. Qual o problema? Não existe nenhuma normatização com locais específicos. Agora, claro, eu preciso estar dentro dos padrões de normalidade, né, doutores? Dentro das formalidades, obviamente, né? Porque estamos em um ambiente institucional. Claro, né, pessoal? Óbvio. Enfim, Marcelo, por que toda essa história? Para te dizer, meu querido, que nós precisamos ter calma, flexibilidade e nos adaptarmos. E se você possuir algum problema, se ocorrer algum problema durante a aula, manda o WhatsApp, não deu tempo, manda no outro dia, justifica, e é isso aí. Inclusive, vamos lá, nós temos o nosso bate-papo aqui do lado, né? Vou fazer chamada agora, olha só, todo mundo, por gentileza, lançando o nome completo aí no chat, no nosso bate-papo. Sabe por quê? Porque eu estou gravando e o próprio sistema já gera um relatório. Então, todo mundo, por favor, lançando o nome aí no bate-papo agora. E vai ficar registrado, viu, doutor Marcelo? Se amanhã ou depois eu lançar falta para o senhor fala, opa, então eu quero o relatório da aula, do bate-papo, que está no meu e-mail institucional, termina a aula, já vai para o e-mail. Terminou a aula, a gravação vai para o e-mail. Certo, doutor? Fica tudo registrado, meu querido. Agora, ocorreu alguma eventualidade, colega Vandelli, não chegou ao tempo, estou pronunciando correto seu nome, não é, doutor? Vandelli, não é, doutor? Não chegou a tempo, não conseguiu terminar as suas atividades profissionais, não conseguiu acessar a aula. Doutores, tudo bem, uma vez ou outra ele terá falta, claro, e vocês podem, né? O regulamento permite. Porém, a nossa aula, Marcelo, vai ficar disponível lá no ambiente virtual. Não assistiu hoje? Acessa amanhã, tá? Nós precisamos nos ater aos horários? Claro, os horários são institucionais. Mas eu, enquanto professor, sou atrelado principalmente em primeiro lugar, no conteúdo e na aprendizagem. Tá bom, doutor? Tá certo? Todo mundo deixa ele ficar aqui. Vamos lá, colega Matheus, colega André, todo mundo postando isso aí. Nós temos 34 acadêmicos presentes, hein? Todo mundo mandando o nome, gente. Eu estou fazendo chamada, hein? Chamada virtual. Jéssica, Marcelo, Ricardo. Tem muita gente que não postou o nome completo, hein? Manda lá. Vamos lá, gente. Se não mandar, não fica registrado. Se ficar com falta, depois não reclame, hein? Mas tudo bem, doutores. Pessoal, vamos para o nosso conteúdo puro e aplicado. Vocês querem que o professor fique aqui falando, ou vocês querem que eu faça, né, de forma, digamos, dividindo a tela por meio dos slides? Como vocês preferem? Fala comigo. Acho que slide, né? Hã? Gente, eu quero saber, é o primeiro dia nosso. Dividindo a tela, professor. Obrigado, Daniela, por ter manifestado. O colega Stephanie também falou. Como que vocês preferem, gente? Fala comigo. Estou aqui para que possamos dialogar. Dividir a tela. Então, vamos lá. A maioria pediu para dividir a tela, então façamos dessa forma, né? Porque senão fica estranho, né, doutor? Escola, nossa, professor falando o tempo inteiro. Poxa vida, começou a falar, era 7 horas, já são 9 horas da noite, não aguento mais. Quando projetamos o slide, parece que fica um negócio assim, mais didático. Mas antes, doutores, eu queria bater um papo com a turma. Olha só, pessoal, estudarmos o direito ambiental, eu só queria mostrar para vocês a relevância da nossa disciplina. Por que faz-se necessário estudarmos o direito ambiental? Eu já falei no objetivo geral específico. Porque é uma disciplina, é uma matéria que é cobrada em concurso público, é uma matéria que é recorrente no nosso dia a dia. O direito ambiental é uma poderosa ferramenta que visa proporcionar o equilíbrio entre as ações do homem e o meio ambiente, né? Atenção, o nosso planeta está passando por mudanças de forma sensíveis, em especial nas questões ambientais, por isso a necessidade de estudarmos o direito ambiental. Ademais, eu já disse,
sem um ambiente ecologicamente equilibrado, não existe sadia qualidade de vida, não existe dignidade da pessoa humana e o ser humano está atrelado aos recursos naturais. Sem os recursos naturais, a nossa espécie está fadada ao infortúnio da destruição. Eu falei isso para os senhores, estou falando novamente. Por isso, a necessidade de estudarmos o nosso direito ambiental, que, ao meu ver, né, sempre falo em sala de aula, é o direito do futuro. Mas, né, a sociedade, né, aliás, os países já perceberam essa questão. Porém, quando falamos de meio ambiente, esbarramos normalmente com o crescimento, esbarramos com questões econômicas. Sendo assim, né, nós temos aí um entrave, nós temos um problema, né, quando colocamos na balança o crescimento, o desenvolvimento, a economia e o meio ambiente. Normalmente, a balança vai pesar, né, ou leia-se, a balança pesará para o lado do crescimento, do desenvolvimento e da economia. Bom, né, é o ideal, é o nosso sonho, que o desenvolvimento ocorra sempre de forma sustentável. Mas, infelizmente, na prática, não é assim. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa o professor tentar dividir a tela com os senhores novamente, né? Para que possamos mostrar aí, como a turma pediu, mostrar os nossos slides, mostrar o nosso conteúdo. Gente, olha só. Eu vou deixar, eu gosto, meninos, de deixar a tela dessa forma, sabe por quê? Eu vou explicar o meu motivo. Eu não sei como é que vocês estão me vendo daí, mas quando eu coloco assim, quando eu estou apresentando, vocês estão vendo, olha aqui, ó, agora sim já começou a apresentação, né? Tem o nosso bate-papo. E quando eu estou apresentando, se algum aluno manda dúvidas, essa dúvida aparece aqui no nosso bate-papo, tá bom? Agora, se vocês quiserem, eu tento colocar a tela cheia. Deixa eu ver se eu consigo. Então, vamos lá. Tá vendo? Quando o professor coloca a tela cheia, de forma geral, infelizmente o ambiente fica um pouco mais pesado e eu tenho dificuldades de projetar. Vocês estão percebendo? Por isso que eu gosto de mostrar. Igual agora mesmo, né? Eu não, só estou visualizando e não estou conseguindo. Olha, consegui. Vocês estão vendo os slides do professor aí do lado, pessoal? Fala para mim, por favor. Sim. Sim. Tá bom assim, doutores? Tá sim. Tá sim, professor. Sim, professor. A tela dessa forma só tem um defeito. Eu não vejo quando vocês mandam dúvidas. Por isso, eu vou voltar aqui, ó. Por isso que eu gosto de deixar dessa forma, entenderam? Vocês perceberam agora? Por exemplo, se um colega, durante a minha apresentação, manda uma dúvida aqui no bate-papo, que os alunos gostam demais de fazer isso, né? Ainda bem, eu não vejo, por isso que eu gosto de deixar dessa forma. Eu posso deixar assim, doutores? Pode sim, professor. Tá de boa. Por mim pode. Então, bora lá. Pessoal, já falei da importância do direito ambiental, da importância, obviamente, de estudarmos essa matéria, né, pessoal? Porque é público, eu já disse, inclusive estou replicando aqui os slides, que a nossa vida está condicionada aos elementos, né, indispensáveis à nossa subsistência, que são os recursos naturais. Portanto, para que possamos sobreviver, nós precisamos pensar esses recursos e respeitá-los, e viver e tentar levar uma vida sustentável de forma equilibrada. Sendo assim, doutores e doutoras, o nosso direito ambiental, ela é uma ferramenta, o direito ambiental é uma ferramenta, sem sombra de dúvidas, que vai proporcionar esse equilíbrio. Ademais, turma, atenção, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos. Vou falar de novo. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos. Todo mundo, por gentileza, com a Constituição em mãos aí. Abra o artigo 225, que está lá no capítulo 6, título 8, que trata do meio ambiente na Constituição Federal. Quem não estiver com a Constituição, não tem problema, eu posso ler aqui para vocês. Então, olha só, deixa eu minimizar para ver todo mundo. Está aí todo mundo vendo a nossa tela da forma que está, pois eu estou projetando o meu computador. Doutores, a Constituição Federal, no capítulo 6, título 8, né, que trata do meio ambiente, lá no seu artigo 225, caput, ela diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, né, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações. Daqui a pouco eu falo desse assunto, hein? Mas obviamente, na parte inicial, eu não poderia deixar de citar aí o nosso artigo 225, que nós vamos trabalhar de forma intensa durante os nossos encontros, tá bom? Então, olha só, voltando aí para os nossos slides, né? Vou fechar aqui o plano de ensino, porque não há dúvidas com relação ao plano de ensino, e vamos projetar aí, né, o nosso conteúdo de hoje. Pessoal, considerações gerais, olha só. Quando os senhores estiverem estudando direito ambiental, vocês poderão se deparar com as seguintes nomenclaturas: direito ecológico, direito do ambiente, direito de proteção da natureza, direito do meio ambiente e direito ambiental. Os doutrinadores, principalmente o professor Edson, né, que é o papa do direito ambiental, né, promotor de justiça aposentado, sabe tudo e mais um pouco de direito ambiental. Ele, na sua doutrina, ele utiliza a nomenclatura de direito do ambiente. Temos colegas que utilizam direito ecológico. Eu, professor Fabrício Antônio Lima, na minha doutrina, adotei o direito ambiental. Vou explicar de uma forma muito simples e objetiva. Por quê? Porque o direito ambiental, os tribunais superiores consideram a nossa disciplina dessa forma, os editais de concurso consideram a nossa disciplina dessa forma, e eu acho que a nomenclatura mais acertada é direito ambiental. Tá certo, doutores? Apenas uma explicação simples, porque vocês poderão se deparar com outros nomes, então não se preocupe, tá bom? Turma, agora sim, vamos falar aí, né, dando início ao estudo do nosso direito ambiental, da natureza jurídica. Deixa eu ver, aí tá aqui, ó. Natureza jurídica da questão, ou leia-se, do nosso direito ambiental. Doutores, vou até diminuir um pouco a tela aqui, porque eu quero ver mais de vocês, só um instante. Pessoal, quem tiver dúvidas, manda aqui no chat. O ambiente não está travando aí para os senhores, não, está? Está travando, turma? Não. Não, né? Não. Se estiver travando, dizem que eu paro de gravar. Já falei, o objetivo é a aula, o objetivo principal é a aula síncrona. Turma, falando um pouco da natureza jurídica, não há dúvida que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Está lá no artigo 225, caput da Constituição Federal. Sendo assim, o direito ambiental é, sem sombra de dúvidas, um ramo do direito público. Lembrando que o nosso direito é único e que essa distinção é puramente dogmática, né? Para facilitarmos o estudo do nosso direito. Porque até mesmo o direito ambiental tem normas voltadas para os particulares, bem como normas voltadas, de regra geral, em especial para o público. Leia-se, normas de direito público, né? Então, olha só. Porém, se cair em concurso, a doutrina cita dessa forma. O direito ambiental é um ramo do direito público ou privado? Não cai esse tipo de pergunta, mas se cair, vocês vão marcar, obviamente, que é um ramo do direito público. Beleza? Por exemplo, direito agrário. Pergunta-se muito, porque tem uma discussão doutrinária. Na verdade, o direito agrário é um ramo do direito, falando da natureza jurídica, ele é misto. Ele é considerado de forma majoritária como misto. Mas, doutores, poxa vida, parte da doutrina entende que o direito agrário é um ramo do direito privado. Parte entende que ele é um ramo do direito público. Porém, de forma majoritária, que se cair em concurso a gente marca, né? Ele é um ramo, ele tem uma natureza mista, porque possui normas de direito público e de direito privado. Mas no direito ambiental, se cair, professor, fala do ambiental, esquece essa matéria, esquece agrário, vamos focar no ambiental. Não vou esquecer nunca, doutores, o direito do direito. Por isso, ele é considerado uma disciplina multidisciplinar. Pessoal, voltando, já falei, é um ramo do direito público. Todo mundo entendeu bem, né, doutores? Agora, falando um pouco da natureza jurídica, né, doutores, ainda. Lembrando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Agora eu vou interromper a apresentação, nós vamos para um bate-papo aqui. Só um instante. Turma, vamos lá. Olha aqui. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sendo assim, é um direito que pertence à coletividade. É um direito de todos. Portanto, o professor já falou várias vezes, é um ramo do direito público. Tá certo. Atenção. Porém,
ele é considerado, esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como um direito difuso, porque ele pertence a uma pluralidade indeterminada ou indeterminável de indivíduos. Os senhores estão tendo aula de direito do consumidor? Turma, os senhores estão tendo aula ou já tiveram aula de direito do consumidor? Teve semestre passado. Então, bom demais. Bom demais, Stephanie. Vamos revisar? Pessoal, direito difuso e direito coletivo é a mesma coisa? Sim ou não? É, pessoal? É, doutores? Não é. Vamos conceituar agora direito difuso. Eu falei que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado um direito difuso por essência. Por quê, doutores? Porque ele pertence à coletividade. Ele pertence a uma pluralidade determinada ou indeterminável de indivíduos. Cai assim no exame da ordem. O direito ao meio ambiente ecologicamente já caiu várias vezes. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado, 2 pontos, direito difuso, letra B, direito coletivo, letra C, né? Vou inventar, direito subterrâneo, letra D, direito alienígena. Turma, vários colegas marcam direito coletivo. Porém, tecnicamente está errado. Porque os colegas lembram que é um direito de todos e pertence à coletividade. Todo mundo vai lá e pá, marca direito coletivo. Não é. Atenção. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito difuso. Vou dar exemplo agora. Turma, para quem está com a internet aí funcionando bem, para quem está com o VAD em mãos, pode abrir o seu VAD lá no CDC, que é a Lei 8.078/90. Nós vamos conceituar direito difuso e direito coletivo. E eu vou dar um exemplo de um dano ambiental para todo mundo entender bem. Pode ir lá, né, no artigo 81, parágrafo único, inciso 1 e inciso 2, do CDC, que é a Lei 8.078/90. Inclusive, eu posso até comentar e ler aqui com os senhores. Não tem nenhum problema, né? Mas, obviamente, nós vamos explicar o que é esse direito difuso, bem como esse direito coletivo. Pessoal, olha aí o artigo 81 do CDC, que traz os conceitos de direitos, né? Em especial, dos direitos transindividuais. Lembrando que os direitos transindividuais são aqueles que ultrapassam os indivíduos, e esses direitos podem ser defendidos, obviamente, né? Inclusive de forma coletiva. Por isso, eu estou trazendo, no primeiro momento da nossa aula, falando ainda da natureza jurídica, eu estou afirmando que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito difuso. Porém, para ninguém errar no exame da ordem, muito menos no concurso, nós vamos conceituar agora. Alguém achou o dispositivo? Alguém pode ler, por favor? Por gentileza? Então, vamos lá. Já que ninguém pode ler, o professor pode, né? Olha só, turma, o artigo 81, eu vou falar a grosso modo. Ele trata da defesa dos interesses e direitos dos consumidores, né? E das vítimas, que poderá ser exercido em juízo de individual ou a título coletivo. E essa defesa coletiva, eu utilizo o CDC para conceituar direito difuso e coletivo, ela vai ser exercida da seguinte forma, ou quando se tratar de interesses ou direitos difusos, tá certo? Ou seja, os interesses ou direitos difusos são os transindividuais que ultrapassam o indivíduo de natureza indivisível. Atenção, doutores, olha o plus da questão aí, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstância de fato. Olha o direito difuso. Pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Quem são essas pessoas indeterminadas? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. É um direito da coletividade. E estão ligadas por uma circunstância de fato. Qual seja, doutores, o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todo mundo entendeu o conceito de direito difuso? Sim ou não? Se houver dúvidas, me perguntem. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, para ver se alguém manifestou. Acho que eu vou precisar que o senhor repita mais uma vez, professor, para poder
abstrair isso aí. Agora, doutor. Doutor João Vitor, vamos lá. Eu estou partindo da premissa que o senhor já tiveram aula de consumidor, conforme a colega Stephanie falou, tá? Mas eu vou aprofundar e vou explicar de novo com o maior prazer. Lembrando que eu disse ainda há pouco, João Vitor, que o direito ambiental ele é multidisciplinar por essência, não falei? O direito ambiental ele precisa de outras disciplinas para que ele possa sobreviver. Ele precisa de outras ciências, né? Inclusive, por exemplo, a biologia, a geografia e assim sucessivamente. Então, olha só, o direito ambiental ele possui um diálogo intenso com o direito administrativo, civil, penal. Olha o direito do consumidor nos dando respaldo. Eu disse, colega João Vitor, que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos. Acompanhou? Ele pertence a uma pluralidade indeterminada ou indeterminável de indivíduos. Sendo assim, ele pertence à coletividade. Portanto, ele é considerado um direito difuso por essência. Entendeu? E o que é o conceito de direito difuso? Direito difuso são os direitos transindividuais, tá, doutor? Que ultrapassam, o que é esse direito transindividual? Que ultrapassam o indivíduo, tá certo? E esses direitos transindividuais, doutores, eles são de natureza indivisível, de que sejam os titulares pessoas indeterminadas e que estão ligadas por uma circunstância de fato. Então, quem são os titulares desses direitos? É a coletividade, que está ligada por uma circunstância de fato, qual seja, doutor, o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Entenderam? E eu vou dar um exemplo prático, tá, doutor? O senhor vai entender de uma forma tranquila. O senhor vai sair sem dúvidas da nossa aula de hoje. Se Deus quiser, esse é o nosso objetivo. Doutores, já que eu falei que o direito ao interesse, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito ou interesse difuso, né? Eu não posso simplesmente lançar essa informação e percorrer e continuar com a nossa aula. Eu preciso mostrar o conceito de direito coletivo, que está lá, para quem quiser acompanhar, no artigo 81, parágrafo único, inciso 2 do CDC, que é a nossa Lei 8.078/90. Agora, João Vitor, eu vou conceituar direito coletivo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu falei que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele pertence a todos. Portanto, ele pertence à coletividade. E quando nos deparamos com questões do exame da ordem do concurso público, às vezes, o examinador ele vai te levar, ele vai te induzir ao erro, colocando, ou lançando, ou afirmando que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito difuso. Ou, perdão, aí está certo, né? Que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tecnicamente, é um direito coletivo. Não é, ele é um direito difuso. Porém, em um dado momento ou em um determinado dano ambiental, João Vitor, eu posso ter um exemplo de direito difuso, bem como de direito coletivo. Vou mostrar aqui agora. Já conceituamos direito difuso. Agora presta atenção no nosso conceito, doutor, de direito coletivo. Está lá no inciso 2. Interesses ou direitos coletivos. Obviamente, né, que para o CDC, os interesses ou direitos coletivos são os transindividuais de natureza indivisível. Até aí é o mesmo conceito do difuso. Porém, quando eu falo de direito coletivo, doutores, olha só, vou repetir de novo. Os interesses ou direitos coletivos são os transindividuais de natureza indivisível de que sejam titular grupo, categoria ou classe de pessoas que estão ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. E eu vou explicar por meio de um exemplo. Vamos lá. Direito difuso, direitos transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas ou indetermináveis, que estão ligados para uma circunstância de fato. Exemplo, meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um direito de todos. Caso Brumadinho. Vamos lá, doutor. Uma ação, caso Brumadinho, uma ação visando a segurança ambiental para a região de Brumadinho. Atenção. Essa ação civil pública visando proporcionar a segurança ambiental,
nesse ponto, eu estou falando de um direito, ou tratando de um direito difuso. Sabe por quê, doutores? Porque essa segurança ambiental, né, esse equilíbrio que essa ação está buscando, leia-se a palavra segurança ambiental. Ela é para o professor Fabrício, que está passando por Brumadinho. Ela é para o colega Vandélio, que está visitando Brumadinho. Ela é voltada para os moradores de Brumadinho. Ou seja, ela é para todos. Está buscando equilíbrio, segurança ambiental. Eu estou falando de direito difuso. Acompanharam? Agora, vou mudar o exemplo. Uma ação coletiva buscando dano moral e material ambiental, em decorrência do dano ambiental, para os produtores rurais do município de Brumadinho. Olha só. Então, vamos lá. Atenção ao conceito, de novo, do direito coletivo, né? São os direitos, são assim entendidos os direitos coletivos, os transindividuais, de natureza indivisível. Olha aí, doutores, de que sejam titulares, ou de que seja titular, né? Grupo, categoria ou classe, de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Exemplo, uma ação ambiental visando indenização por dano moral ambiental, proposta pelos produtores rurais. Olha aí, meninos, grupo, categoria ou classe, pelos produtores rurais do município de Brumadinho, em desfavor da empresa XYZ. Entenderam agora? Sim ou não? Com o caso prático fica mais fácil, né, doutores? Direito difuso pertence a uma pluralidade indeterminada ou indeterminável de indivíduos. Direito coletivo, né? Eu estou tratando, aí eu vou individualizar, grupo, categoria ou classe. Tá certo? Tranquilos? Sim ou não? Precisa do feedback, precisa da devolutiva. Tranquilo, Entenderam professor. ou não? Tranquilo, professor. Muito bom. Tranquilo. Professor, explica difuso, por favor, de novo. Então, vamos lá. Quem perguntou? Quem perguntou, pessoal? Só para eu me situar. Matheus perguntou. Matheus, olha só. Direito coletivo, eu percebi que todo mundo entendeu bem, né? Quando eu falo de direito coletivo, são os transindividuais de natureza indivisível, de que sejam Eles titulares... nasceram com a Constituição Federal, mas antes disso eles haviam sido... Como, doutora? Eu não entendi. Fala de novo, doutora. Professor, desculpa, eu fiz o meu fichamento aqui e li em voz alta, desculpa. Não, tudo bem, faz parte, não preocupa não. De boa, gente. Eu até prefiro quando vocês participam, sinceramente falando. A questão fica muito estranha, né? Eu dou aula também na UEG, estava dando aula de civil ontem, aliás. Ontem não, hoje de manhã. Direito civil, e falando, direito civil, parte geral, falando, a turma calada, a turma lotada, em silêncio. Falei, meu Deus, gente, o que está acontecendo? O ambiente está travado? Eles, não, professor, nós estamos prestando atenção. Mas é bom, eu prefiro assim. Olha só, Matheus, atenção. Os direitos coletivos, eu vou fazer uma explicação de forma inversa. Eu dei um exemplo de um dano ambiental, porque os direitos coletivos são os transindividuais, né, que ultrapassam os indivíduos de natureza indivisível, de que sejam titulares grupo, categoria ou classe, de pessoas que estão ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Exemplo, dano ambiental. Os produtores rurais de Brumadinho buscando indenização pelos danos materiais sofridos em decorrência da tragédia de Brumadinho. Olha só, eu estou falando de grupo, categoria ou classe, as pessoas estão ligadas entre si ou com a parte contrária, que é a empresa que gerou o dano, por uma relação jurídica base, que é o dano ambiental. Sendo assim, eu estou falando de direito coletivo. Você entendeu bem, né? Agora, o direito difuso nada mais é, como um exemplo clássico, né, de direito difuso, o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sabe por quê, doutores? São direitos transindividuais que ultrapassam o indivíduo, que são indivisíveis e que pertencem a pessoas indeterminadas ou indetermináveis. Pertencem a todos, pertencem a uma pluralidade indeterminada e determinada de indivíduos, pertence à coletividade. Sendo assim, é considerado como um direito difuso. Exemplo, o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tá bom, doutor? Tranquilo? Sim ou não? Me responde.
Tranquilo? Ok. Beleza. Então vamos lá. Pessoal, então, eu estou na natureza jurídica ainda, hein, doutores? Eu estou ainda na natureza jurídica. Falei só de nomenclatura, justifiquei e estou na natureza jurídica. Pessoal, Professor, fala, doutora. Pode o, falar. o direito difuso, direito coletivo, direitos individuais, eles nasceram com a Constituição Federal, certo? Correto. Só que, antes disso, eles haviam materializado na política nacional do meio ambiente, que é o direito do consumidor. Não, Correto? pode falar. Correto. A Política Nacional do Meio Ambiente ela é anterior à Constituição, tá, doutor? Ela é de 1981 e a Constituição de Isso. 88, certo? A Política Nacional do Meio Ambiente é a Lei 6938 de 81. Isso, a Constituição Federal de 88. Coisa. Daniela, você vai entender muito bem essa questão de direitos transindividuais, né? Que eles nasceram, inclusive, anterior a essas legislações, e vocês vão entender muito bem quando eu falar de conferência, encontro. Vocês vão perceber como, né, inclusive os encontros internacionais em prol do meio ambiente, como eles influenciaram e influenciam a nossa legislação, tá, doutora? Você vai entender de uma maneira muito bacana. Agora, aproveitando que vocês... Olha aí a Constituição Federal, meninos, no artigo 225, parágrafo 3º. Artigo 225, não precisa ir para o parágrafo 3º agora não. Artigo 225, parte final do caput, perdão. Lá no artigo 225, tem o seguinte texto: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e essencial à sadia qualidade de vida, hein, doutores? Ao meu ver, essencial à dignidade da pessoa humana também, impondo-se ao poder público, é a responsabilidade do poder público, bem como a coletividade, é um dever de todos nós, protegê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Turma, portanto, cai muito no exame da ordem e no concurso público. Portanto, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado como um direito de terceira geração ou dimensão. Como um direito de terceira geração ou dimensão. Por quê? Porque ele pertence às gerações vindouras. E porque ele pertence a todos, a uma pluralidade indeterminada ou indeterminável de indivíduos. Turma, anota, já caiu na Magistratura Federal, já caiu na Procuradoria Federal, vai cair provavelmente na nossa prova. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de primeira, segunda ou terceira geração, ou quarta. Vocês vão marcar terceira geração ou dimensão. A doutrina também assim conceitua. Agora, voltando aí, tá, Daniela? Lá nos direitos humanos, direito internacional, vocês tiveram aula dessa disciplina? Humanos internacional? Não, né? Salvo engano, na matriz nossa está no 10º período, não é isso? Vocês tiveram aula de direitos humanos? Sim, pessoal. Fala comigo, gente. Ajuda o professor, acorda. Vamos lá, turma. Pode ligar o microfone, pode falar, não tem nada não. Ainda não tivemos essa aula. Ainda não, acho que é amanhã. Mas vamos lá, na introdução ao estudo de direito, a gente vê essa questão. No constitucional também. Então, vou perguntar. Meninos, doutores, me dê exemplo aí de direito de primeira geração ou dimensão. Fala aí, doutores. Estou aguardando. Saúde. Vamos lá, quem mais? Bora, gente. Gente, turma, direito de primeira dimensão. Liberdade. Eu falei. Direito à vida, liberdade. Direito à Muito vida. bom, doutora. Direito à vida, liberdade, o colega falou, a saúde, são direitos individuais. Turma, atenção. Direitos de segunda geração ou dimensão. São direitos coletivos, direitos sociais, direito à aposentadoria. Turma, direitos de terceira geração. São direitos que pertencem a uma pluralidade indeterminada ou indeterminável de indivíduos. Por exemplo, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E de quarto, vamos parar aí, né? São os direitos futuros, né? Por exemplo, direitos que ainda estão por vir. Nanotecnologia, biotecnologia, dentre outros. São direitos futuros. Em síntese, o que a gente tem que memorizar? Que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito
difuso e que pertence às gerações vindouras. Sendo assim, nós podemos afirmar que ele pertence a todos. Portanto, é um direito de terceira geração. Todo mundo entendeu bem? Sim ou não? Se houver dúvidas, me perguntem, estou aqui para saná-las. Com o maior prazer. Vamos lá, turma? Sossegados? Então, bom demais. Agora eu vou dividir slide, porque nós vamos falar aí, né, de aspectos conceituais, né, que são importantes para a nossa disciplina, porque caem em concurso. Mas antes de falarmos dos aspectos conceituais, eu só vou, de novo, lembrar a questão da multidisciplinaridade do direito ambiental. Do direito ambiental no universo jurídico. Professor, eles vão perguntar em concurso ou no exame da ordem sobre a multidisciplinaridade do direito ambiental? Normalmente não. Dificilmente. Mas eu preciso explicar para vocês. O que é essa multidisciplinaridade do direito ambiental? É o diálogo, vou falar devagar, hein? É o diálogo do direito ambiental com outros ramos do conhecimento. Por exemplo, o diálogo do direito ambiental com o direito administrativo, com o direito civil, com o direito penal, com o direito constitucional, com outros ramos do conhecimento, com a biologia. Como assim, professor? O Código Florestal Brasileiro buscou conceitos lá na biologia, né, para dar respaldo a esse dispositivo que eu acabei de citar, que é a Lei 12.651, tá certo? Então, eu gosto de pensar o direito da seguinte forma, que a gente aprende lá na introdução ao estudo do direito, né? O direito é uma grande árvore, correto? Sendo o seu tronco, o direito constitucional, seus galhos, direito civil, direito penal, direito administrativo. O direito ambiental, por ser multidisciplinar, é um camaleão, porque o camaleão ele muda, né, dependendo do ambiente, para se camuflar. O direito ambiental é um camaleão que vai percorrer a árvore do direito, mudando, né, alterando, buscando conceitos e orientando as outras disciplinas no sentido ambientalista. Enfim, a multidisciplinaridade do direito ambiental nada mais é do que o diálogo do direito ambiental com outros ramos do conhecimento. Beleza? Alguma dúvida? Não? Então, agora, vamos para o aspecto conceitual. Eu vou mostrar para os senhores porque é cobrado em concurso, tá, doutores? O conceito de direito ambiental, o conceito de ecologia e o conceito de meio ambiente. E vou classificar meio ambiente. É o tópico da nossa aula de hoje. Se eu conseguir conceituar direito ambiental, ecologia, meio ambiente e classificá-lo, o professor está feliz e vai dormir com muita tranquilidade e com sentimento do dever cumprido. Portanto, agora eu vou dividir a tela com os senhores, tá? Vamos lá. Professor, repete, por favor, eu estava jantando. Oi, doutor. Eu não entendi o que o senhor falou agora. Eu estava jantando, acabei de voltar. Tá, então vamos lá, doutor. Eu só disse, lembrando que a nossa aula está sendo gravada, depois o senhor pode acessar. Eu só falei da multidisciplinaridade do direito ambiental, que nada mais é do que o diálogo do direito ambiental com outros ramos do conhecimento, beleza? É o direito ambiental buscando, em outras disciplinas, né, o conhecimento e orientando-as no sentido ambientalista. É o diálogo do direito ambiental, tá certo? Com outros ramos do conhecimento. Agora, nós vamos para a parte dos aspectos conceituais da nossa disciplina. Turma, vou conceituar direito ambiental de uma forma simples e já vou projetar os slides aqui. Direito ambiental nada mais é do que um conjunto de leis que visa regular a relação do homem com o meio ambiente, tá certo? Já a ecologia tem um conceito diferente. Eu quero mostrar esses aspectos conceituais para vocês perceberem que não é a mesma coisa. Direito ambiental é um conjunto de leis que visa regular a relação do homem com o meio ambiente. A grosso modo, em síntese, é o conceito que eu acabei de apresentar. Ecologia é a ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si e com o seu meio físico. É o estudo da casa. Então, vocês perceberam que existe uma diferença. Já meio ambiente tem um outro conceito, que a colega Daniela
citou, inclusive, eu estou mostrando aqui o meu computador e já vou dividir a tela. Inclusive, a colega Daniela citou o conceito, a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. Lá no seu artigo 3º, inciso 1, tem o conceito legal de meio ambiente. A lei diz o seguinte: meio ambiente é o conjunto de leis, condições, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Porém, esse conceito está ultrapassado e nós vamos classificar o meio ambiente em seu aspecto natural, artificial, cultural e do trabalho. Mas não se preocupem, falei rápido, agora vamos para os slides. Olha aí o conceito, vamos lá. Olha o conceito de direito ambiental. Colega Daniela, que está com o microfone funcionando, se estiver, se for possível, tem como ler o primeiro conceito projetado aí, doutora? Tem sim. Então vai lá, minha querida. Direito ambiental é um conjunto de normas e princípios editados e objetivando a manutenção de um perfeito equilíbrio nas relações do homem com o meio ambiente. Muito bom, doutor. Um outro colega pode ler o conceito agora do professor Toshio Mukai. Vamos lá. Só para vocês verem o conceito de direito ambiental. Estou apresentando vários autores. Daniela, lê o do professor Toshio, por favor, me ajuda. O direito ambiental... O direito ambiental é um conjunto de normas e institutos jurídicos pertencentes a vários ramos do direito, reunidos por sua função instrumental para a disciplina do comportamento humano em relação ao meio ambiente. Olha só, doutores. Então, o primeiro conceito mostrou que são normas, conjuntos e princípios que têm a função de buscar o equilíbrio nas relações homem e meio ambiente. O segundo conceito falou que o direito ambiental são normas e institutos jurídicos que pertencem a vários ramos, né, do direito. Olha aí a multidisciplinaridade. Reunidos por sua função instrumental para quê? Para disciplinar o comportamento humano em relação ao meio ambiente. Perceberam? Isso aí é para que possamos formar, né, em nossa mente um conceito de meio ambiente. Cadê a nossa representante, colega Stephanie? Está com o microfone ligado aí, doutora? Está nos acompanhando? Creio que o colega não respondeu. Então, vamos lá. Tudo bem, né? Eu sei como é. Às vezes não tem como. Então, olha só, meninos. Olha o conceito aí do professor Paulo de Bessa Antunes. Direito ambiental é o ramo do direito positivo que regula as relações entre os indivíduos. Olha só, doutores. Entre os indivíduos, os governos e as empresas com o meio ambiente. Tá certo? Disciplinando a forma pela qual os recursos ambientais serão apropriados economicamente, com vistas a assegurar a condição dos aspectos econômicos, olha aí, sociais e ecológicos, com a melhoria das condições ambientais e bem-estar da população. Então, doutores, a questão ambiental, ela está concatenada, interligada com outras questões, obviamente, questões políticas, sociais, obviamente econômicas, e assim sucessivamente. Não está isolada, né, doutores? Então, vamos lá. Próximo conceito aí, né, do professor Edis Milaré. Colega Daniela, lê para o professor aí, me ajuda, vamos lá. Se for possível, doutor, agradeço muito. Complexo de princípios de normas coercitivas, reguladoras das atividades humanas, que, direta ou indiretamente, possam afetar a sanidade do meio ambiente em sua dimensão global, visando a sua sustentabilidade para as presentes e futuras gerações. Então, olha aí, turma, o professor Edson já falou da sanidade do ambiente de forma global e bem como falou da sustentabilidade para as presentes e futuras gerações, que nós ainda comentamos há pouco. Olha aí, um conceito nosso lá do ano de 2010. Direito ambiental é um ramo do direito que regula as relações entre homem e meio ambiente, visando o surgimento de um novo modelo societário, considerando o homem e natureza como um todo. Tá? Agora, continuando, falando do aspecto conceitual, olha um conceito nosso também, né? Por isso está embaixo aí, Lima 2014, desse professor que nos fala, entre a relação do homem com o meio ambiente. Olha aí, doutores.
A relação entre meio ambiente e direito ambiental é inquestionável, uma vez que o direito ambiental é um ramo que regula as relações entre homem e meio ambiente, visando o surgimento de um novo proprietário. Também considera o homem e natureza como um todo, que se desenvolverá de maneira sustentável, respeitando seus limites, pois ambos formam um elemento único. O homem está inserido na natureza e preservando-a, estará preservando a própria espécie. Beleza, doutores? Pessoal, ainda hoje eu posto uma atividadezinha lá no ambiente virtual. Sempre depois da aula, vou estar postando atividades valendo nota, tá? Eu lanço lá no ambiente atividade, tá certo? Que é também uma orientação institucional e eu preciso passar. Hoje tem atividade e vou conceder um lapso temporal, né, mais extenso, vou dar tempo para vocês resolverem. Turma, eu acho que o conceito de direito ambiental todo mundo entendeu bem, né? Basta memorizar. Direito ambiental é um conjunto de leis que visa regular a relação do homem com o meio ambiente, de forma simples. Mas eu mostrei que ele vai além, né? Ele busca sustentabilidade para as presentes e futuras gerações, busca concatenar o meio ambiente com a sociedade, com o aspecto político, com o aspecto econômico, com o aspecto sustentável e assim sucessivamente. Agora, eu falo de um conceito de ecologia, para mostrar para os senhores que direito ambiental é diferente de ecologia, que obviamente é diferente do meio ambiente, em especial no seu aspecto conceitual. Olha aí o conceito de ecologia. Só um instante. Turma, muito simples. Ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si com o seu meio físico, né? Ou seja, pessoal, ecologia é o estudo da casa, compreendida no seu sentido amplo como local de existência, o entorno, o meio. E, obviamente, né, por esse meio físico, nós temos definido aí o cenário natural em que esses seres se desenvolvem. Como que nós vamos entender e diferenciar? Direito ambiental, conjunto de leis que visa regular a relação do homem com o meio ambiente. Ecologia, ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o seu meio físico. Turma, vamos voltar aqui. Todo mundo conseguiu entender bem? Conseguiram visualizar a distinção? Beleza? Se não, pode perguntar. Agora, pessoal, eu vou mostrar o conceito de meio ambiente e vou classificá-lo. Esse cai em concurso, né? Às vezes é cobrada a classificação do meio ambiente. Olha aí, turma. Olha o conceito legal de meio ambiente, que inclusive eu já realizei a leitura para os senhores, né? Está lá, doutora Daniela, na Política Nacional do Meio Ambiente. Esse é um conceito, conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Turma, esse conceito é do ano de 1981, é um conceito que está ultrapassado e tem no material didático, tem na nota de rodapé, a ADI 3540. O próprio STF citou a necessidade de conceituar e classificar o meio ambiente no seu aspecto natural, artificial, cultural e do trabalho, tá bom? Então, olha só, turma, falamos do conceito de direito ambiental, falamos do conceito de ecologia, agora nós vamos falando do conceito de meio ambiente, agora nós vamos classificar o meio ambiente, o seu aspecto natural, artificial, cultural e do trabalho. Muita atenção, porque essa pergunta já foi cobrada em concurso público. Tá bom, doutores? Vamos lá? Eu vou explicar de uma forma aqui, primeiro eu vou sintetizar para os senhores, né? Tá todo mundo me vendo bem? Tá tranquilo? O áudio tá bom? Olha só. Pessoal, primeiro eu vou explicar, depois eu ponho os slides e explico tudo de novo. Meio ambiente natural é tudo que existe sem influência do homem, tá certo? O ar, o solo, a água, né? A flora, a fauna. É tudo que existe sem influência do homem. Base legal está lá no artigo 225 da Constituição, que visa proteger o meio ambiente. Doutores, nós temos o meio ambiente do trabalho. A base legal do meio ambiente do trabalho, turma, está no artigo 7º e no artigo 200 da Constituição Federal, especialmente no artigo 200, inciso 23. Onde é o meio ambiente do trabalho hoje? O meu meio ambiente do trabalho, durante o dia foi no meu escritório, obviamente, mas agora é no ambiente virtual institucional. O que é o meio ambiente do trabalho? Olha o conceito. É o local onde o ser humano exerce as suas atividades laborais. E nós temos dois conceitos aí, entre eles,
que poderiam complicar a vida dos senhores no concurso. Quais sejam? Meio ambiente artificial e meio ambiente cultural, tá? Turma, tenham em mãos a Constituição Federal, por favor. O meio ambiente artificial, ele consiste em ser construído pelo homem na interação com a natureza. Tá certo, doutores? Então, vamos lá. Olha só, pessoal. O meio ambiente artificial... Daniela, eu desativei seu som aqui, tá? Depois você, qualquer coisa, só ligar de novo, porque tá dando microfonia. Turma, o meio ambiente artificial consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza. Dá exemplo, professor, espaços públicos e edificações. Quem vai promover o ordenamento no âmbito, né, obviamente, no âmbito municipal? Claro que é o poder público municipal que vai tratar de desenvolvimento da expansão urbana. Está lá no artigo 182 e 183 da Constituição Federal, que é a base legal que eu vou comentar daqui a pouco. E nós temos o meio ambiente cultural. Turma, o meio ambiente artificial e cultural pode gerar uma dúvida. Por quê? Meio ambiente cultural, ele detém um valor agregado especial. Eu vou dividir os slides aqui para todo mundo entender melhor. Olha só, vamos lá. Atenção. Está todo mundo vendo bem aí, né, doutores? Está todo mundo conseguindo visualizar de forma bacana? Sim. Vamos lá. Então, olha aí, vou até colocar no formato gigante aí para todo mundo ver. Turma, meio ambiente natural, já comentei, consiste nos elementos e a influência do homem. Não tem como errar no concurso. O solo, a água, o ar, a fauna e a flora. Já o meu meio ambiente do trabalho aqui embaixo, doutores, base legal está no artigo 7, inciso 23, no artigo 200, inciso 8. Não precisa nem ler, mas eu posso puxar aqui, ó. Local que o ser humano desempenha suas atividades laborais. Doutores, nós temos o meio ambiente artificial e o cultural, é onde vocês poderiam errar no concurso, mas ninguém vai errar, porque eu vou explicar de uma forma muito específica. Deixa eu ver os senhores aqui, para que possamos bater o papo. Turma, meio ambiente artificial consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza. Exemplo, professor, edificações e espaços públicos abertos. Turma, eu vou mudar esse exemplo. Uma simples praça pública. Uma praça que acabou de ser edificada na interação com a natureza aí do seu município. O poder público municipal acabou de edificar, acabou de fazer. É um meio ambiente artificial. E olha aí, artigo 182. Pessoal, pergunta que já caiu no exame da ordem, né? Matéria de direito constitucional. Vou até minimizar para ver todo mundo. Turma, a partir de quantos mil habitantes será obrigatório o plano diretor? Vamos lá. Quem sabe dizer? 16 mil? Boa. Marcelo, tem mais. Caiu no exame da ordem. Vou citar a questão aqui agora. A partir de quantos mil habitantes, doutores? 16 mil habitantes. Ó, atenção. O plano diretor, que é o instrumento básico, escuta o que o professor está falando, que é um instrumento básico de expansão, desenvolvimento e ordenamento urbano, que é realizado pelo poder público municipal, ele será obrigatório para os municípios com, atenção, quem pode ler a Constituição Federal e artigo 182, por gentileza? Se não, eu faço a leitura agora. Quem pode? Alguém está com dispositivo? Qual que é o artigo? 182 da Constituição Federal. No seu, salvo engano, parágrafo 1º. Se não, eu posto aqui, a gente comenta aqui. Mas se a colega puder ler, eu agradeço demais. Depois da leitura, eu vou fazer uma pergunta que caiu no exame da ordem, hein? Vamos lá, gente. Alguém lê, por favor, me ajuda. O plano diretor... Pode ler, professor? Pode, deve. Parágrafo 1º. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, e o instrumento básico da política de desenvolvimento é de expansão urbana. Então, vamos lá. É o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Turma, olha só. Eu estou falando de meio ambiente artificial. Quem vai promover, obviamente, o ordenamento é o poder público municipal, de acordo com o artigo 182. Caiu a seguinte questão no exame da ordem. O plano diretor será obrigatório para os municípios com, 2 pontos. Letra A, 5 mil habitantes. Letra B, em homenagem ao colega Marcelo, 16 mil habitantes.
Letra C de coração, 20 mil habitantes. Letra D de dado, 35 mil habitantes. Qual é a resposta correta, turma? Fala comigo, gente. Qual é a resposta? Letra C, professor. Daniela, letra C. Você realizou a leitura, né? E mais alguém quer falar, por favor, pelo menos, né, tecer algum comentário? Será obrigatório para os municípios com... Fala aí, doutores. 20 mil. Letra B, 16 mil. Letra C, 20 mil. E letra D, 35 mil. Hã? Mais alguém falou 20 mil, parece? Não estou escutando bem. Vamos lá, turma. Não faz o professor ficar triste, não. Me ajuda. Estou comentando. Professor, então não é 20 mil, é mais de 20 mil, isso é errado. Ah, Daniela. Então, lê de novo, por favor, o parágrafo primeiro. Atenção, turma. O plano... Primeiro. O plano diretor... O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para as cidades com mais de 20 mil habitantes. É o instrumento básico da política e desenvolvimento de uma expansão urbana. Ou seja, é mais de 20 mil, ou seja, a resposta está errada. Não é C, é letra D. 35 mil. Doutora, não julgo porque essa questão caiu no exame da ordem, na prova de direito constitucional, e vários colegas erraram. Sabe por quê? Essa questão ela vai te induzir ao erro. Você leu 20 mil habitantes. Quando eu falei letra C, 20 mil, todo mundo marcou. Tecnicamente, não é 20 mil. É para os municípios com mais de 20 mil habitantes. Entenderam? Então, nós precisamos tomar cuidado, né, quando tratamos dessas questões em concurso e no exame da ordem. É as famosas pegadinhas, professor. Famosa pegadinha, minha querida. Então, olha só, mas todo mundo entendeu bem. Eu falei do plano diretor porque caiu no exame da ordem. Mas voltando, meio ambiente artificial consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza. Exemplo, professor, uma simples praça pública, que acabou de ser edificada na interação com a natureza. Agora, olha o conceito do meio ambiente cultural. Meio ambiente cultural, base legal, artigo 215 e 216. Exemplo, patrimônio histórico, arqueológico, paisagístico, artístico e cultural. Olha o conceito de meio ambiente cultural para vocês não errarem se cair no concurso. Olha aqui. Consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza. Até aqui ele é idêntico ao meio ambiente artificial. Contudo, ele vai além, mas que detém um valor agregado especial. Memoriza, meio ambiente cultural, valor agregado especial. Exemplo, patrimônio histórico, arqueológico, artístico, paisagístico e cultural. Vou diminuir aqui e vou trocar uma ideia com os senhores. Uma simples praça pública que recentemente foi edificada é um meio ambiente artificial. Uma praça pública que existe no seu município há vários e vários anos, na sua comarca há vários e vários anos, que tem árvores centenárias, que vocês não deixaram cortar, né, doutores? Mas olha só, que tem árvores centenárias, local onde a população faz reuniões, tem festas, folclore, enfim, este ambiente detém um valor agregado especial, portanto, é considerado como meio ambiente cultural, que detém um valor agregado especial. Tranquilos, doutores? Mas ele não é artificial. Se ele foi edificado pelo homem na interação com a natureza, ele é um meio ambiente artificial. Porém, também, por possuir um valor agregado especial, é um meio ambiente cultural. Tá bom, doutores? Perceberam a distinção, pessoal? Sim ou não? Sim ou não, doutores? Fala comigo, gente. Nós já estamos aqui desde as 7 horas da noite falando. Espero que os senhores estejam entendendo. O nosso ritmo é esse, toda aula será assim. Após a nossa aula, eu já mando a atividade para os senhores resolverem. E, é claro, vou dar um intervalo, né, doutores? Obviamente. Pessoal, colegas que estão presentes, 34 alunos, Bárbara, Stephanie, né, colega João Vitor, colega Vandélio,
colega Marcelo, Matheus, Daniela, alguém tem alguma dúvida do que nós tratamos até agora? Sim ou não? Não, até agora tranquilo. Tranquilo, pessoal? Tranquilo até agora. Tranquilo, Muito professor. bom. Muito bom. Alguém não lançou o nome no bate-papo? Quem não lançou, por favor, lance, tá? Porque a nossa presença está sendo registrada. Turma, hoje nós tratamos, literalmente, dos aspectos conceituais do nosso direito ambiental, do conceito de ecologia, de meio ambiente. Classificamos o meio ambiente no aspecto natural, artificial, cultural e do trabalho. Falamos da natureza jurídica, direito ambiental no ramo do direito público. Conceituamos direito difuso e direito coletivo. Falamos que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de terceira geração. Falamos de primeira, segunda, terceira geração, bem como apresentamos a relevância dos recursos naturais, do meio ambiente e do estudo do direito ambiental. Tratamos ainda do nosso plano de ensino. Enfim, entendo que para a aula de hoje, para o primeiro momento, né, este professor está mais do que satisfeito. Gostei da presença, né, da turma, praticamente todos os alunos presentes, e a nossa aula foi e está sendo gravada, será disponibilizada lá no Google Classroom, e agora, para o segundo momento da nossa aula, eu postarei uma simples atividade para os senhores valendo nota. Os senhores terão que entrar no ambiente atividade. Doutores, alguma dúvida? Alguma observação? Não, professor. Professor, essa atividade tem que ser respondida ainda hoje? Não. Calma, flexibilidade e adaptação, tá, doutor? Esse segundo momento é para resolver a atividade. Conselho do seu professor, do seu amigo. Atenção, doutor, porque eu sou amigo dos meus alunos. Sempre tive uma grande relação de amizade. Vou dar exemplo, o Vander sabe. Eu tenho parceiros que foram meus alunos em Itaberaí, né, doutor? Hoje, temos sociedade. Eu tenho aqui no meu escritório vários colegas, hoje, obviamente, sempre foram meus colegas, meus amigos, que trabalham com este professor, que foram nossos alunos. Então, é isso, tá, doutor? Conselho deste professor e amigo e companheiro que vos fala. Utilize o segundo horário, mas, como estamos vivendo um ambiente virtual, eu sempre estarei concedendo um lapso temporal maior, tá bom? Porém, o senhor tem que resolver, como sempre, lá no Classroom, tá bom? Mais alguma dúvida? Tranquilos? Pessoal, é isso, tá? Estarei disponível aqui no ambiente, bem como no nosso grupo do WhatsApp, né? Segundo momento da nossa aula, resolver atividade, qualquer dúvida, pode falar comigo, que eu estou à disposição dos senhores até 10 horas e 15 minutos. No mais, professor, estou muito satisfeito. Fala, doutor. Pode falar. Eu tenho uma dúvida, mas não é a respeito da atividade. É que eu escolhi direito ambiental como meu tema do TCC. Eu queria saber se poderia me dar umas dicas. Eu já escolhi outro orientador, mas você poderia, assim, só me ajudar com algumas dicas e tal, já que você é da área? Posso ajudar o senhor e todos os colegas que forem escrever sobre a temática. Me manda o WhatsApp depois, tá? Lá no privado, que eu ajudo com o maior prazer, meu querido. Façamos reuniões. Sim. Mais alguém? Ajudo, sim, com maior satisfação, tá? Não, só mais isso alguém? Mesmo. Obrigado. Então, se os colegas não têm dúvidas, eu vou, né, interromper a nossa gravação e declaro encerrados os trabalhos por hoje. Ato contínuo, os senhores terão que acessar o Classroom para resolver a atividade. Não postei ainda. Postarei a atividade daqui a pouco. Tá bom? Tranquilos? Sossegados? Alguma dúvida? Espero que os senhores gostem e esse é o nosso ritmo, é o nosso perfil de aula, tá? Espero que tenham gostado. Tá bom, doutores? Mas qualquer coisa pode chamar minha atenção, pode falar que está muito rápido, está muito devagar, do jeito que vocês quiserem, eu trabalho da forma que melhor lhes aprouver. Tá bom? Tranquilos? Então... Tchau, professor, com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô, professor,